Agora a gente passa a palavra para a professora doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADEFAS, que falará sobre pátrio poder e poder familiar, evolução. Com a palavra, doutora Regina Beatriz, seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço muito pelo convite, cumprimento reiteradamente a Secretaria Nacional da Família, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a secretária, a doutora Ângela Gandra, incansável defensora da família, e neste evento, mais um evento relevante, sobre o impacto da parentalidade no desenvolvimento de crianças e adolescentes, meus cumprimentos especiais à coordenadora geral de apoio à formação e desenvolvimento da família, a doutora Camila Carrilho Caetano Manuel, que se esmerou na sua organização. E realmente aprendi muito nas palestras que pude ouvir nesta data. A minha missão hoje como professora de Direito de Família e das Sucessões, advogada, militante nessa área, poder trazer alguma contribuição no aspecto estritamente jurídico sobre o poder familiar e a igualdade entre homens e mulheres no seu exercício, que é uma via de dupla mão. A igualdade não é uma via de mão única, né? Mulheres lutaram muito para que a igualdade fosse alcançada, essa luta é sempre muito prestigiada, mas nós temos que lembrar sempre que a igualdade nos poderes exercidos em relação aos filhos é uma igualdade entre homens e mulheres. E o estudo do direito de família exige um cuidado extremo, exatamente por quê? Porque é o ramo do direito civil que regula esta base nuclear da sociedade, o principal núcleo de uma sociedade, a base da sociedade é indiscutivelmente a família. E também o conhecimento da evolução histórica dos seus institutos é muito importante para a compreensão da aplicação, no caso do Instituto do Poder Familiar, do poder do pai e da mãe perante os filhos, para que nós tenhamos hoje um quadro, não? No âmbito jurídico, pelo menos delineado neste evento. No âmbito do direito de família, algo que efetivamente se vê no meu dia a dia como presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADEFAS, é que a sociedade brasileira, em grande parte, desconhece os maus tratos que tentam praticar a regulamentação do direito de família, né? Então, aqui eu uso a expressão maus tratos, né, que normalmente é utilizada nas relações familiares, nos ilícitos civis e penais praticados por membros da família contra outros membros da família, especialmente maus tratos dos pais e de mães em relação a filhos, mas eu estou usando de maneira proposital essa expressão maus tratos ao direito de família. E o que é o direito? O direito é uma ciência, e eu a considero como tal, como ciência, que organiza a sociedade. O direito opera o controle de uma sociedade. E, ao mesmo tempo, para operar este controle, o direito, e, portanto, o direito de família, precisa estar consoante os anseios da sociedade. Então,
Quais são os anseios da nossa sociedade nas relações de família? Todos nós sabemos. E certamente este público aqui, deste evento, que eu também aproveito para cumprimentar, sabe muito bem, né, o que é uma família, quais são os anseios da sociedade em relação à organização desta família pelo direito. No entanto, vozes se levantam já há algum tempo, vozes que chegam ao Supremo Tribunal Federal, vozes que chegam ao Congresso Nacional, para destruir a família, com ideias alucinadas, como, por exemplo, a atribuição de direitos para amantes. Eu faço aqui um parênteses. Nada tem a ver com o poder familiar. Com tese de repercussão geral formada no Supremo Tribunal Federal, infelizmente, sobre multiparentalidade. Imaginem o poder familiar de duas pessoas, espraiado por várias pessoas em conjunto, os males que isto pode trazer aos filhos, aos vulneráveis, aos menores de idade, né? A multiparentalidade é uma tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, que certamente foi induzido em erro ao fixar essa tese que uma criança pode ter 2 pais, 2 mães, né? O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, também induzido em erro, possibilitando o registro de uma criança, primeiramente num provimento anterior, de uma criança, independentemente da sua idade, independentemente, inclusive, de ser ouvida, quando já tem o discernimento para se manifestar, um registro civil procurado por um padrasto, um pai, uma mãe, quem sabe até uma madrasta, 4 pessoas, indo ao registro civil e fazendo o registro de uma criança em nome dos quatro. É um provimento do CNJ, um pouco melhorado, né, num provimento posterior, mas ainda extremamente errado, né? Errado. A relação entre pais e filhos é sempre a da biparentalidade, ou seja, 2 pessoas e um filho, né? E não outras pessoas tomando este poder familiar por uma mera notícia dada, um requerimento feito a um cartório de registro civil, como, infelizmente, lamentavelmente, decidiu o Conselho Nacional de Justiça em provimento, como eu acabei de comentar, ou o STF julgou em tese de repercussão geral a possibilidade de uma pessoa menor ou maior de idade ter mais do que 2 genitores, né? Então, tudo isso é influência de vozes que gritam muito e que gritavam ainda mais antes da criação da nossa associação, da ADEFAS, da Associação de Direito de Família e das Sucessões, que tem conseguido muitos êxitos. Entre esses êxitos, por exemplo, no Conselho Nacional de Justiça, pedimos a vedação da lavratura das escrituras de poliamor, expressão sedutora, bonita, poliafetividade, 2 homens, 3 mulheres, 2 homens, 1 mulher, 2 mulheres e 1 homem, quantos fossem, podendo ter uma criança consigo numa relação familiar. 2 tabelinhas de notas, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, chegaram a lavrar escrituras de união estável, ofendendo diretamente a sua fé pública, ou seja, descumprindo, inclusive, as normas do nosso direito, que não cabe, em hipótese nenhuma, um notário ou tabelião de notas, e a ADEFAS, a associação que eu presido, teve, então, que pedir providências ao Conselho Nacional de Justiça para vedar este tipo de escritura. Imaginei, então, um poder familiar, também aqui, nesta hipótese, espraiado entre várias pessoas, às vezes até sem identificação de quem seria o pai, né? Porque um filho nascido numa relação em que morasse numa mesma casa 2 homens, 2 mulheres, ou uma mulher com 2 homens, de quem seria o pai, né?
E essas vozes dizendo que isto é tudo por conta do afeto, da afetividade, da liberdade, da modernidade. Modernidade nenhuma, tribalismo, falta de civilidade, inclusive destas vozes, ou quiçá interesses escusos. Então, esse é o trabalho que a ADEFAS faz em prol da família, e daí nossa identificação imensa com a Secretaria da Família e com o Ministério em que estamos, né, ainda que de forma indireta, neste evento, que é para mim a maior satisfação. Efetivamente, falando da evolução do poder familiar, né, e tendo dado esta pincelada, né, e para que todos fiquem alertas, atentos ao que tentaram fazer com a nossa família, desde tabeliães de notas mal influenciados, até o próprio Supremo, induzido em erro com a multiparentalidade, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, também na multiparentalidade, ainda bem, conseguimos a vedação das escrituras do tal poliamor, que não passa de poligamia, mas nós temos que tratar exatamente dessa evolução do poder familiar, e essa evolução que vem, portanto, no direito romano, como quem é da área do direito sabe, o poder dos pais perante os filhos era ilimitado ao ponto de poder matá-los ou entregá-los a título de pagamento de alguma indenização. Com o passar do tempo, houve, obviamente, toda uma modificação desse sistema, né? E o poder familiar, ele ganhou uma outra expressão, né? Com um conteúdo muito mais de deveres do que de poderes. E sobre a igualdade, que é essencial numa via, repito, de duas mãos entre pais e mães, o Código Civil de 1916, o Código Civil anterior, de 16, ele dispunha sobre o pátrio poder, ou seja, o poder do pai, e o poder era efetivamente do homem. Inclusive, em 1962, com uma reforma importante que sofreu o Código Civil, no sentido da igualdade entre homens e mulheres, em que continuou a prevalecer a decisão do homem no comando da educação dos filhos. Foi com a Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, que tivemos, finalmente, este princípio da igualdade entre homens e mulheres no casamento, na educação dos filhos, ali disposto no artigo 226, quando, então, passamos à era da igualdade entre homens e mulheres, Constituição Federal de 1988. Vejam que não faz muito tempo. E, em 1990, o Estatuto das Crianças e dos Adolescentes, ou Estatuto da Criança e do Adolescente, tivemos, então, a igualdade de condições ali disposta expressamente nessa lei infraconstitucional, mas foi com o Código Civil de 2002 que os resquícios da desigualdade entre homens e mulheres foram extirpados da legislação brasileira por iniciativa do Senado Federal, nesse processo legislativo de codificação e de legislação ordinária, que, como sabemos, é bicameral. Começa na Câmara, vai para o Senado, volta à Câmara, pode até ter que voltar ao Senado. Foi, então, que, com o Código Civil, o poder familiar foi efetivamente alcançado por homens e mulheres em regime de igualdade, e, dentro exatamente desta ideia de que é um conjunto de obrigações a cargo do pai e da mãe, no tocante à pessoa e aos bens dos filhos menores. Aí, então, nós tivemos uma modificação do Código Civil, por projetos de lei que foram aprovados, que entraram em vigor, sobre a guarda compartilhada, o último e mais completo de 2014, chamada Lei da Guarda Compartilhada, essa Lei 13.058 de 2014, que modificou dispositivos do Código Civil para a implementação desse instituto. Um instituto de extrema importância, por quê? Porque
Aqui estamos falando da dissolução do casamento e da união estável, claro. É o plano ideal? Não, não é. Um casamento que dure para sempre, mesmo uma união estável, que seja estável para sempre, que é essa união de fato, né, que também é considerada entidade familiar pela Constituição Federal, no seu artigo 226. Mas, infelizmente, as dissoluções ocorrem, e acho que também é muito interessante que a Secretaria da Família trabalhe nos seus programas com as relações dissolvidas, né? E com a manutenção dos elos entre pai e filho, mãe e filho. Não é porque ocorre um divórcio que deixa de existir o elo fundamental para o bom crescimento dos filhos menores. Na educação, é indispensável a presença da mãe e do pai. Até um tempo atrás, sabemos, o pai era o provedor e a mãe era a cuidadora. Os tempos mudaram, e aí mudaram positivamente, para que ambos sejam provedores e ambos sejam cuidadores dos filhos, ou seja, ambos exerçam plenamente o poder familiar. E quando ocorre o divórcio ou a dissolução de união estável, esse poder familiar deve continuar a ser exercido pelos dois, por pai e pela mãe, pelo pai e pela mãe, de maneira igualitária. E é esse que surge, então, o Instituto da Guarda Compartilhada, este instituto que dá esta viabilidade de continuidade do exercício do poder familiar. A guarda não de um só deles, a guarda de ambos, o que não significa divisão de tempo de convivência, muito pelo contrário, e significa, isto sim, a corresponsabilidade no compartilhamento da guarda. Após o destaque deste instituto, precisamos destacar também uma outra lei importantíssima no direito brasileiro, que é a Lei de Combate à Alienação Parental. Alienação parental, uma mazela, a pior mazela que, no meu entender, pode ocorrer na formação de uma criança ou de um adolescente. A alienação parental ocorre quando o genitor, especialmente quando a guarda é exclusiva, né, ou unilateral, provoca uma série de desencontros, não é, entre o outro genitor e os filhos, desencontros, inclusive, no sentido da verdade, né, sobre quem é o pai, da verdade sobre quem é a mãe, criação de falsas memórias, né, quando não ocorre mudança de domicílio indevidamente e legalmente para afastar o outro genitor dos filhos, né, seu pai não gosta de você, né, por exemplo, né, ele não veio hoje porque ele não tem nenhum amor por você, isso tudo é alienação parental, quando, por exemplo, o pai já justificou que não poderia ir por alguma razão de trabalho ou de doença, né? Não diretamente ao filho, mas à mãe. E a recíproca é verdadeira, existem casos, infelizmente, também de alienação parental da mãe, né? Eu mesma, na advocacia, já presenciei casos lastimáveis também nesta última hipótese. E, com essa lei de combate à alienação parental, uma lei que foi feita efetivamente por uma equipe e capitaneada pelo então deputado Regis de Oliveira, um grande jurista. Essa lei que é do ano de 2010, a lei 12.318 do ano de 2010, essa lei extremamente salutar, agora é questionada, porque esta lei o que estabelece? Estabelece de uma maneira muito didática o que é a alienação parental e estabelece também as sanções pela prática da alienação parental. Sanções que vão desde uma pena de advertência a quem está alienando, até a possibilidade de suspensão do poder familiar, passando por multa, por modificação do regime de convivência, por perda de guarda. Surgiram, então, mais uma vez, vozes incautas
para que fosse revogada a lei de combate à alienação parental. Lei importantíssima. E projetos de lei passaram a tramitar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O da Câmara dos Deputados acabou por ser arquivado, mas o do Senado, o projeto de lei do Senado Federal continua em andamento. A Defas, mais uma vez, colocou todo o seu empenho no sentido de mostrar, por artigos, por eventos, das mais diversas formas, com uma participação relevante, inclusive, da doutora Kátia Boulos, que é nossa diretora de relações interdisciplinares, uma grande estudiosa deste tema. Mostramos, então, ao Poder Legislativo que esse projeto de lei de revogação da lei de combate à alienação parental estava totalmente equivocado. Foi, então, quando o Senado, por meio da senadora Leila Barros, apresentou um substitutivo e corrigiu este grave equívoco, apenas fazendo algumas modificações, ou propondo, melhor dizendo, algumas modificações pontuais na lei da alienação parental, como, por exemplo, a necessidade do dolo ou da vontade deliberada de causar prejuízo do alienante, do genitor que aliena, né, seja mãe, seja pai, para que sejam aplicadas as sanções. Claro que alienação parental tem sempre dolo, vontade deliberada de causar prejuízo, né? É o que eu vejo como assim, a infidelidade num casamento, né? É claro que também é sempre um comportamento doloso, né? Ninguém é infiel por negligência, imprudência ou imperícia. Uma mãe ou um pai não praticam alienação parental por negligência, imprudência ou imperícia, ou seja, por aquela culpa em sentido estrito, como falamos no âmbito jurídico. São comportamentos efetivamente dolosos. Mas é bom que da lei conste. E, para que tenham uma ideia da relevância, até nos programas da Secretaria da Família, da Síndrome da Alienação Parental, ela é catalogada como doença pela Organização Mundial de Saúde, com indexação na classificação, na estatística, né, internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, no CID-11. Falta informação à população sobre os males da alienação parental, aí programas, né, do Ministério são importantíssimos para informar aos genitores divorciados, enfim, cujo elo terminou na sua relação de casamento ou de união estável, o que acarreta essa atitude, né, de implantação de falsas memórias, de tentativas de afastamento do outro genitor em relação aos filhos, o que acarreta aos filhos, né, aos filhos. Né? Porque é claro que o genitor afastado sofre, e muito, mas são os filhos os maiores prejudicados com alienação parental. Então, a informação, né, é importantíssima à população, porque, infelizmente, o genitor, né, enfim, inconformado com o divórcio, ou a genitora inconformada com o divórcio, muitas vezes vai fazer do filho o objeto da vingança, mas de uma maneira, né, sem a devida conscientização dos efeitos maléficos para o filho que a alienação parental provocará na criança, no adolescente e no adulto. Aí, então, vejam, no estado de São Paulo, o número de processos judiciais por alienação parental aumentou, é a estatística que temos, de 2016 para 2017, em praticamente 6%. E o número é efetivamente impressionante, 2.365 processos. Né? Claro, processos em que poderia haver ou não alienação parental, né? Mas é um número estatístico, né, que efetivamente impressiona. Né? Afinal de contas, o que se deseja, né, é que estes filhos mantenham uma relação sob o poder familiar da mãe e do pai, mesmo após a dissolução do casamento ou da união estável. E nas estatísticas
outras estatísticas que existem, que foram, inclusive, estão inclusive, como escritas, né, no artigo que enviei à doutora Camila para a futura publicação, nós vemos que, efetivamente, é muito preocupante a alienação parental e a necessidade da manutenção da lei. E aí, nesses maus tratos ao direito de família, né, uma Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero, AAIG, que não tem nem mesmo legitimidade para pedir ao Supremo Tribunal Federal a revogação da lei, ou, melhor dizendo, a declaração da sua inconstitucionalidade, o fez, e esse processo continua em andamento. A Defas pediu o ingresso como amicus curiae, ainda não foi autorizado o seu ingresso, porque é efetivamente o relator do processo que autoriza o ingresso como amicus curiae de uma associação, e, portanto, ainda não pôde verificar que essa ação, né, direta de inconstitucionalidade, essa ADI número 6.273, desta AAIG, deveria já ser natimorta pela ilegitimidade dessa associação, que não tem no seu escopo, não, a proteção de crianças e adolescentes. Tem no seu escopo a igualdade de gênero, mas não a proteção de crianças e adolescentes. E isso numa confusão imensa, que foi criada, inclusive, por algumas pessoas do gênero feminino que procuraram o Senado Federal há tempos atrás, dizendo que a lei da alienação parental estaria propiciando abusos sexuais. Explico. Algumas mulheres, sem nenhuma estatística formada, procuraram o Senado Federal, foi formada uma comissão dos maus tratos, e ali essas mulheres expuseram que teriam sido vítimas da perda da guarda dos seus filhos quando acusaram os pais de abuso sexual, porque essa acusação não teria sido comprovada e elas teriam perdido a guarda. Pois bem, isso para mim é uma informação absolutamente dissonante do que se passa nos processos em que se busca a declaração da alienação parental e a aplicação das sanções, né? Advogo há 40 anos na área de direito de família e das sucessões e posso dizer que essa informação que essas poucas mulheres passaram ao Senado Federal é uma informação que não condiz com a realidade processual do direito brasileiro. Uma mulher não perde a guarda de um filho porque acusou um homem de abuso sexual sem conseguir prová-lo. Não perde. Se essas mulheres perderam, né, eventualmente por uma advocacia mal prestada a elas, ou por erro judiciário, que deveria, obviamente, ser objeto de recurso, né, aí nós estaremos diante de uma outra situação. Mas isso não serve, de maneira nenhuma, de mote, como serviu a esta AAIG, ao pedir a inconstitucionalidade da lei ao Supremo Tribunal Federal, não serve de mote para que essa lei seja revogada. Então, o alerta, né, que fica aqui sobre maus tratos, né, que o direito de família não sofreu ainda, né, mas não sofreu, posso dizer, e digo com um orgulho muito especial, não sofreu graças ao trabalho da Associação de Direito de Família e das Sucessões, a Defas, atuante em vários processos em andamento e que já caminharam no Supremo Tribunal Federal, no Conselho Nacional de Justiça, no Poder Legislativo. Efetivamente, não conseguimos convencer os ministros de que a multiparentalidade, ou seja, a existência de dois pais e uma mãe para um filho, não seria, não deveria ter sido acolhida naquela instância suprema. Mas em outros tantos processos, como, por exemplo, em dezembro do ano passado, faço questão de marcar isto, não é o tema do evento, mas é importante que saibam, a Defas obteve, por meio do amicus curiae no Supremo Tribunal Federal, a preservação da família, da monogamia nas relações de família, com a devida tese de repercussão geral ali firmada, relator ministro Alexandre de Moraes,
ministro Dias Toffoli, ministro Gilmar Mendes, ministro Lewandowski, ministro Nunes Marques votaram, e ministro Luiz Fux, no sentido do amicus curiae da DEFAS, para que não fossem atribuídos direitos, pasmem, para amantes. Então, a família precisa da proteção, a família precisa de políticas públicas, sem dúvida nenhuma, mas a família precisa também de um cuidado muito especial de combate aos maus tratos, ao direito de família, que é o que a ADEFAS faz. E convido a todos para entrarem no nosso site, no nosso portal, inscreverem-se na nossa associação, vamos unir todos as nossas forças para que a família seja preservada pelo direito, para que o direito de família continue com a sua regulamentação correta, acertada, sobre biparentalidade, sobre poder familiar, sobre combate à alienação parental, enfim, sobre tudo isso que nós tanto lutamos na nossa associação. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela oportunidade, e estarei sempre ao dispor da Secretaria da Família. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, doutora Regina Beatriz.